Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda, e 6 de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de uma banda, e 5 da outra. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor, daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais, que estavam junto ao templo e às células, tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada da banda do ocidente, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas, superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até às janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra banda. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmas, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e, no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira
era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. E havia janelas de fasquias fixas, superpostas e palmeiras, em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Ezequiel capítulo 42. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado do norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas dos que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício na área separada, havia também celas e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, o mesmo comprimento, a mesma largura e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo. Como eram as suas entradas, assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por eles entra. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão, e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares, e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas ao redor. Mediu também a banda do sul, 500 canas. Voltou-se para a banda do ocidente e mediu 500 canas. Mediu pelas 4 bandas. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.
Ezequiel capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e um homem se pôs de pé junto a mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu termo ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 1 palmo. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de 1 palmo. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a afiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da afiada pequena até a afiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetavam 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. A borda ao redor dela de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás o seu sangue e o porás sobre os seus 4 chifres, e nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário.
No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho, e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Depois me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem, e vê com os teus próprios olhos, e ouve com os teus próprios ouvidos tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor, e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executar o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel estava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas, nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para o servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos, e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus: eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo,
eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço, de tudo o que se fizer nele. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho. Não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhe estarão sobre as cabeças, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo, despirão as vestes com que ministraram. Pô-las-ão nas santas câmaras, e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão, e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam, somente por pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido, ou tenha sido dilacerado de aves e de animais. Ezequiel capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento será de 25.000 côvados, e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor.
e lhe servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura, para a possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 côvados, e 25.000 de comprimento, defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda, da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental, e o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Segundo o homer será a sua medida. O ciclo será de 20 geras. 5 ciclos serão 5 ciclos, e 10. 50 ciclos serão a mina. Esta será a oferta que há vez de fazer: de trigo, a 6ª parte de um efa de cada homer, e também de cevada, a 6ª parte de um efa de cada homer. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro. Um coro como o homer tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel. Tudo para a oferta de manjares, e para o holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito, e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue, e porá dele nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da fiada do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância, e por causa dos simples. Assim expiareis o templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá o novilho para a oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará ele um holocausto ao Senhor: 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia, como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares. Para cada novilho, um efa, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo.
a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta, e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. E ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de manjares será 1 efa para cada carneiro. Para cada cordeiro, e oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 novilho sem defeito, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares 1 efa para cada novilho, e 1 efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo puder, e 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte, para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem. Em saindo eles, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será 1 efa para cada novilho, e 1 para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar holocaustos ou sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás 1 cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Manhã após manhã o prepararás. Juntamente com ele, prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 3ª parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes. Será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então o tornará para o príncipe, porque a seus filhos somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta,
às câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos, extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse: são estas as cozinhas, onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. Depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava por oriente, e as águas vinham debaixo, da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o termo da terra. Da banda do norte,
desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que está entre o termo de Damasco e o de Amate, até Azeraticon, que está junto ao termo de Aurã. Assim o termo será desde o mar até Azar-Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte até o termo de Amate. Esse será o lado do norte. O lado oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito, até ao mar grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. São esses os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o termo norte de Damasco, até junto de Amate, e desde ao lado oriental, até ao ocidente, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer, uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que é a vez de separar, de 25.000 côvados de largura, e do comprimento como das porções, desde o lado oriental até o ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que é a vez de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados, e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura, e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o termo dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores,
A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: a banda do norte de 4.500 côvados, a banda do sul de 4.500, a banda do oriente de 4.500 e a banda do ocidente de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-la-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe desta e da outra banda da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção ao ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, excetuando o que pertence aos levitas, e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até ao ocidental, Simeão, uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até ao ocidental, Issacar, uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade, uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o termo será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São essas as saídas da cidade: da banda do norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas: a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Da banda do oriente, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Da banda do sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Da banda do ocidente, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.